Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Pergunte ao Maestro. Esse é um episódio mais do que especial porque ele foi feito por vocês. É muito fácil participar do quadro. É só você aqui no nosso box de comentários deixar sua dúvida que o maestro pode responder em um dos próximos episódios. Então, vem ser parte desse quadro junto com a gente? Vamos para as perguntas? Vem comigo, Pergunte ao Maestro. Maestro, primeiramente adoro o seu canal, sempre aprendo muito. Minha pergunta é, por que meninos não têm flageolê? Por que meninos não têm flageolê? Flageolê. Flageolê. Tá escrito assim? Tá escrito assim. E por que você falou flageolê? Sei lá. Flageolê. Ele escreveu certo e você pronunciou errado. Tá bom. Eu pronunciei errado, a pessoa Tá bom. tá bem certa. Não é que meninos não tenham flageolê. Meninos têm, podem ter flageolê, assim como meninas podem não ter. Não tem isso. Mas que o uso do flageolê nos... Agora eu faço certo. Não parou, não. Não. Ih, eu que achei. Eu tô tão doido que achei que tinha parado. Tá bom, tá bom. Não, vou seguir. É que meninos não usam flageolê muito. Então, o de macho usa, né? Mas, normalmente, meninos não vão usar flageolê. O uso do flageolê no belting para os meninos seria a simulação de um whistle, às vezes, muito agudo, né? Não tão agudo. Fazer high health, abrindo o flageolê. Tem vários que fazem isso. Abrem high health no flageolê e soa um health belting agudíssimo. É um uso, por exemplo. Também meninas podem fazer isso, para cantar os agudos da So-Young. Agora, não existe isso. Meninos não têm, meninas têm. Não tem isso, não. Eu tenho alunos, inclusive, que têm flageolê mais fácil do que meninas. Entendeu? Então, eu vou pedir para o Alan colocar aqui um trecho de flageolê de macho, para você ver que ele é menino e tem. Não é? E então não entra nisso. Cada voz é uma voz. Lembra disso? Cada voz é uma voz. Uma coisa que eu posso te garantir é que o flageolê não é tão importante assim para o menino. Aí você vai dizer assim para mim, maestro, tem uma coisa que você pode dizer. Você pode dizer que mulheres não têm subgrave. Bom, a Cláudia Raia tem. Eu posso mostrar aqui um subgrave da Cláudia, eu vou pedir para o Alan colocar, para você ver que ela desce e ela aciona uma espécie de subgrave, ela vai bem grave. Então, não existe ela não tem, ele não tem. Normalmente, meninas não têm subgrave, mas a Cláudia tem. Ela é um contralto. Entendeu? Então, não tem essa... Não vamos nos colocar em caixinhas menores. Vamos nos colocar em caixinhas maiores. Não é? Então, vou pedir para ela colocar aqui. O de macho fazendo flageolê. A Cláudia também tem flageolê. E a Cláudia fazendo os graves com uma espécie de subgrave, acionando. Ela não faz exatamente o subregistro da maneira correta que um homem faria, mas ela acessa muito grave pensando no subgrave. É um pouquinho diferente, mas soa subgrave. Tá bom? Põe twang. Hã? Põe twang. Só mais um. Isso. Vibra a última nota bem gostosa pra gente ver. Isso é um quadro de baixo, tá? Maestro, minha professora de canto me classificou como barítono na primeira aula, mas a minha voz é super aguda. Não me sinto confortável na região do barítono. Minha tessitura confortável é do Sol 3 ao Dó 5, notação americana. O que você acha? Olha, se você está citando a notação americana, então eu estou entendendo que você está numa tessitura de tenor, né? Eu entendi. Agora,
Você está usando a borda certa? Porque você pode chegar até esse Dó 4 brasileiro com a borda muito tênue. E aí soa assim. Então, o que essa professora pode estar tentando dizer é: você está barítono. Eu analisei sua tessitura agora e com a sua voz na borda certa, você está barítono. É isso. Não se preocupe com isso agora. Se preocupe em cantar com a colocação correta e a borda certa. Porque não adianta o meu aluno dizer assim: eu tenho um Mi. Mas ele tem um Mi de borda tênue. Super tênue. Vai dizer o quê? Não, vou fazer o Mi aqui. Entendeu? Uma voz assim. Essa voz não posso considerá-la como classificação vocal. Uma voz assim. Essa voz não posso considerá-la como classificação vocal. Entendeu? Então, talvez a sua professora esteja dizendo: você, na sua voz plena, lírica, você está barítono. Não sei sua idade, não sei nada. Agora, o que pode também estar acontecendo é que na hora que ela foi te classificar, você alargou demais a faringe ou aumentou pressão subglótica desnecessária e fez o que a gente chama de low depressed. Sua laringe ficou dura para baixo e você abaritona a voz. Isso pode também ter acontecido na hora da sua classificação. Então vamos pensar assim, uma aula, vamos deixar isso para lá. E vamos nos concentrar em conforto. Então o que seria o ideal? Canto lírico contemporâneo, belting contemporâneo, meus 2 livros pregam a mesma coisa. O máximo de projeção com o mínimo de esforço. Então se você tem um dó agudo, mas ele não tem projeção, ele tá no Mickey. Uma voz de Mickey, uau! Que não necessariamente é só prosa, ué. Ela simplesmente é esquisita, não é? Eu acho que eu já contei que eu tive um funcionário que falava assim. Ele tinha um problema na voz e ele era mestre de obra. Então, imagina um mestre de obra com essa voz. Ele falava assim. Eu ficava agoniado, parecia um Mickey, mas assim, ele teve um problema na voz e ficou assim. Foi a maneira que ele resolveu. Então, você imagina você tá controlando um monte de pedreiro com essa voz. Isso é difícil para ele, não é? Porque a voz não projeta, então ele não conseguia nunca, ele estava sempre tênue e ele fazia, pelo amor de Deus, e não vinha som, era agoniante. Coitado. E eu, professor de canto, já queria ajudar o moço a projetar a voz dele e tudo, mas enfim, não fiz nada. Essa voz, eu posso ter uma tessitura nela interessante, mas ela não me vale como voz para um tenor, por exemplo. Entendeu? Então, 2 possibilidades. Você pode estar trocando de borda e ter essa tessitura que você descreveu. E aí não me serve. Ou você pode ter abaritonado a voz na hora da classificação e a professora viu você barítono. Então pense assim, eu estou barítono hoje, mas não sei amanhã. Porque eu posso encontrar meu placement. E na hora que eu encontrar meu placement, eu posso dar um exemplo. Eu peguei um menino tem menos de um mês. E ele falou: maestro, eu fui classificado como tenor, mas eu não passo do Fá. Esquisito um tenor não passar do Fá. Não é? Então, ele veio fazer uma aula e na primeira aula, ele já estava estudando há anos canto lírico. E o Fá quebra, o Fá sustenido quebra. Não é? Em uma aula, ele subiu até o Si bemol. Na segunda, ele foi até Ré. Ele é tenor. A classificação foi correta. Ele não tinha acesso aos seus alunos. Não sabia como fazer. Agora, você imagina um tenor que descobre seu primeiro Lá na aula. Que delícia que é, não? E pro professor também, né? O cara tá quebrando o Fá, tá? Você dá um calling, resolve, ele sobe, pá! Eu sou tenor. Mas em momento nenhum eu pensei, não, ele foi classificado errado, ele é barítono, porque o timbre dele é bem característico. Existem pessoas que têm um timbre bem característico. Existem pessoas que têm um timbre dúbio, você não sabe dizer que voz a pessoa tem. Pela fala, não. Então, técnica. Se concentre agora em fazer técnica, otimizar a sua voz tanto para o grave quanto para o agudo, sem muitos exageros. Aí você vai descobrir que voz você tem quando ela estiver um pouquinho mais otimizada. Vocês estão muito preocupados, os fãs do canal, em se classificarem especificamente para belting contemporâneo, não há necessidade nenhuma. Tá? Para o lírico, sim. Mas para o canto lírico, sim. Canto lírico contemporâneo. Mas leia no meu livro as fases de classificação vocal no sistema FAR. Eu faço 5 fases diferentes durante o processo de aprendizagem. Então, não é tão simples quanto você imagina.
Então, meu professor de canto, quando eu comecei a estudar, eu também fazia essa pergunta. A gente é ansioso. Professor, qual é o meu far? Ele dizia, o que eu sou? Ele dizia, nada. Você não é nada. Aquilo me chocava, assim. Ele falava, você não canta ainda, gente. Mas você quer que eu diga o que você é? Vá cantar primeiro. Seja cantor. Depois você vê o que você é. E ele estava certíssimo, um medo de me classificar, porque uma primeira classificação diz assim, você é um tenor espinto. Beleza, eu sou tenor espinto, então eu vou cantar tal repertório. Aí eu fico agoniado com aquilo. Compro todos os métodos de tenor espinto que eu tenho. Compro tudo. Depois de 4 horas, eu não sou um tenor espinto. Vou ter que jogar tudo aquilo fora que eu comprei. Pra quê? Primeiro, otimize o seu instrumento. Explore o seu instrumento. Depois você classifica. Tá bom? Eu sempre digo para meus alunos assim, ó, eu acho que você pode vir a ser um... Ou, hoje, você está barítono, mas não quer dizer que você seja um. Entende? Porque aí você não corre riscos e você não se coloca numa caixinha pequena antes da hora. Então, paciência. Tá bom? Maestro, é possível fazer uma mezza di voce numa região de passagem? Mezza. Mezza, tá escrito errado, tá com Z? Tá, então deixa eu explicar isso. Mezza voce é uma coisa, messa di voce é outra. Mezza vem de meia. Messa vem de mettere, ou seja, colocar. Então a tradução de messa di voce é colocar a voz. Então o italiano pode dizer assim, você precisa colocar a sua voz. Você precisa ter a sua messa. Tá bom? Se você perguntar para o italiano o que significa messa di voce, ele vai dizer colocar a voz. Se ele sabe português. Acontece que o ornamento, messa di voce, é um ornamento barroco, que começa no barroco, que é começar a nota pequenininha, crescer ela até o fortíssimo, voltar até o pianíssimo, com alteração não só do volume, mas também do timbre. Então, é um ornamento complexo que os castrati otimizavam. Era um ornamento talvez o mais difícil, mais impressionante, porque eles faziam isso durante muitos segundos. Então, eu vou responder as duas coisas. Messa seria eu pegar pequenininho e crescer e diminuir no passádio. Sim, é possível. Claro que é. Mas exige um controle muito maior. Mezza voce, você deve ser capaz de fazer mezza voce em toda a sua tessitura, com exceção dos sobreagudos. Talvez no sobreagudo você não consiga fazer. Talvez. Dependendo do seu far. Tá? Excelente pergunta. Então, isso é uma coisa que as pessoas confundem. Elas escutam aqui no Pergunte ao Maestro, messa di voce, e aí ela pensa que é mezza voce, tá? É importante. Mezza voce, eu posso traduzir com MP, mesopiano, por exemplo, entendeu? É que mezza voce tem um sentido um pouquinho menor. É como se a voz estivesse bem menor, tá? A mezza. E a messa, esse ornamento. E a tradução do italiano não dá. Então, se você chega para o italiano e fala assim, você sabe no canto o que é messa di voce? Ele vai dizer, colocar. Eu vou pedir para o Alan colocar um vídeo aqui, onde o Pavarotti explica isso. Mas ele explica, ele na verdade, me parece, ele tá com a Marilyn Horne, e aí ele parece não saber muito bem o que é uma messa di voce. You know, I once had a very famous Italian mezzo-soprano tell me, now listen to this, that the term messa di voce doesn't exist in Italian? She's right. Okay, so tell me Messa di voce is position of voice. Okay, so what is this called? Mezza voce. No. Quando si comincia... Yeah, but they say messa di voce is written in the old Italian singing Italian. language. Okay. Now that mezzo soprano then is talking about modern language, Right. who is not don't exist anymore, but it means something else. It means position. It means support. It means Messa. messa di voce. Messa means Messa exactly... means Placing of the voice. put Yeah, in placing place. of voice, Put yeah. in place. And this is obviously an exercise to put the voice in place. You and will to keep never it in place. you will never hear any critic who write down messa di voce.
voce? No? Sì o no? Sure. Então ele fala, messa di voce é colocar a voz. Placement, né? E aí, mas a Marilyn Horne sabe o que é uma messa di voce, que é o ornamento. Então, ela é uma americana que está falando em italiano e o italiano está dizendo para ela. Isso aí, para mim, não tem sentido nenhum, porque para ele é colocar a voz. Então, a gente tem que separar 3 coisas. Uma, a tradução do italiano, que não faz sentido, é um ornamento, então. Segundo, a maneira de se executar esse ornamento não é simplesmente uma colocação, e sim pianíssimo ao fortíssimo, voltando ao pianismo com a mudança de timbre, e o que é uma mezza voce, tá bom? Então, eu acho que vale muito a pena vocês entenderem e pronunciarem da maneira correta, porque dependendo do que você pronunciar para o maestro, ele vai te pedir outra coisa, tá? Super importante. Eu sou uma das pessoas que dou muito valor as pessoas não terem que saber exatamente a pronúncia. Se você é brasileiro, você não tem que saber como pronunciar uma palavra russa. Não é a sua obrigação, não é? Mas neste caso é. Neste caso é importante você saber, porque muda completamente o contexto. E o italiano é uma língua da música, né? É a língua da música. A gente tem que saber o que é, pelo menos o básico, não é? Então, eu até aceito que a minha aluna americana, por exemplo, fale allegro. E, claro, ela está na língua dela, em inglês, allegro é allegro. Então, o rallentando, eu escutava muito das minhas alunas e eu pronunciava correto. Ra. Eu não posso pronunciar em português, né? Ralentando. Eu tenho que pronunciar ra, porque o R em italiano é rolado. Minhas alunas amavam. Elas falavam maestro. Muito bem. Então, maestro. Can I do a rallentando here? No, rallentando, não. Ra. Entendeu? Então, eu acho isso uma coisa divertida quando o termo é em italiano musical e eu estou falando sobre música. Mas, tirando isso, eu sou muito patriota. Eu estou no meu país, eu falo do jeito que eu quiser. Eu vou contar uma história rápida. Quando eu trouxe os meus 2 professores de canto, meus dois orientadores do mestrado para dar curso aqui no Brasil, quando eu vim para o Brasil, eu falei, vocês querem ir comigo? Eu adoraria que vocês dessem um curso para os meus alunos. Sabe, para eles terem um contato com outra cultura, os alunos terem contato com professores. Ele era um professor de regência, ela professora de canto. Os 2 vieram dar aula e eu produzi os 2 aqui no Brasil. Eu fiz uma lista de coisas que eles poderiam falar em português e uma lista de coisas que eles não deveriam falar em português, que soaria bem ruim. Só. O resto... E eu escrevi tudo em IPA para eles, International Phonetic Alphabet, ou seja, eles liam aquilo e decoravam, então eles falavam sem sotaque. Então a minha professora, no primeiro coaching, ela falou, bom dia, o que você vai cantar hoje? Sem sotaque algum. Todo mundo falou, gente, ela fala português. Ela, no português, that's IPA. Eu não sei falar português, eu estou lendo o que o Marconi escreveu para mim. Porque ela sabe como pronunciar. Às vezes aparecia vai cantar hoje. Cantar, o R tá rolado porque ela lê no IPA o R italiano. Ela não sabe o IPA do português. Então, que é diferente do italiano. Parecido, mas diferente. Mas é muito legal isso, né? Eu fiz uma listinha de coisas que eles deviam falar. Onde está o Marconi? Onde é este hotel? Estou perdido, você poderia me ajudar? Que mais? Eu fiz uma lista de coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite... Muito obrigado. Tudo escrito em IPA. Por eles não falarem muito obrigado. E achei muito... E eles ficaram super entusiasmados. Porque como eles leem IPA, eles queriam pronunciar sem sotaque. E foi incrível. Mas não há necessidade. Agora, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fui barrado foi... Eu tinha 2 assistentes brasileiros. E este mesmo professor me pegou e disse assim... Um dia ele pegou a gente conversando em português e ele falou... No Portuguese here. No Portuguese here. Se vocês estiverem em casa, vocês podem falar português. Aqui na minha aula, não. E ele estava certo.
Estava certo de uma certa maneira, porque eu fiz uma pergunta bem baixinho pro outro, ele ouviu em português e falou, no Portuguese here. Beleza. Quando chegou, a gente chegou de viagem aqui, e aí ele foi pronunciar uma coisa, foi pedir uma comida na casa do pão de queijo. Vocês imaginam o que ele falou, né? Eu falei para ele, eu brinquei com ele, falei, no English today, just Portuguese. E aí ele falou uma coisa esquisita. Mas foi só uma vingancinha. E foi engraçado. Mas, enfim. Eu falei pra ele, você tá no meu país, agora você vai ter que falar português. Brincadeira. Era brincadeira. Mas eu concordei com ele que realmente é um pouco deselegante. Você tá numa aula e você fala a sua língua. Agora, nos corredores, dentro do meu office... Um dia uma pessoa veio falar comigo no português e eu falei, desculpa, eu estou no meu office falando com o meu amigo, eu falo na língua que eu quiser. Ares veio de novo. Pá! Se você tem algum preconceito com isso, a gente pode ir ao departamento internacional resolver isso rapidinho. Eu vou lá e denuncio você. Por xenofobia. Aí eles se acalmavam. É impressionante como o americano se acalma quando você diz eu vou denunciar você. Por preconceito, por xenofobia. Então, de novo, acho correto que você, dentro de uma sala de aula, no país onde você está, você fale a língua, não é? Você tem que falar, mesmo que seus colegas falem a sua língua, você tem que falar nos outros vão querer saber o que é, às vezes pequenininho. Agora, na sua intimidade, você tem todo o direito de falar a sua língua. E eu sou extremamente patriota. Então, nos Estados Unidos, quando eu podia falar português, eu falava. Na hora do almoço, por exemplo, sentávamos eu e meus dois pupilos brasileiros e nós só falávamos português. É o momento que nós temos de falar nossa língua, de ter orgulho da nossa língua, do nosso país e da gente poder relaxar, porque a gente está no nosso almoço, certo? Então, no horário comercial, falávamos inglês, mesmo entre nós. No horário que não era comercial, português. Não é possível. A emanação tá forte hoje, Fábio. O negócio tá sério. Gente, vou até botar de volta. Agora, sabe o que eu fazia? Uma coisa muito interessante. Os estudantes internacionais do mestrado eram de vários países. Então, eu praticava a língua deles com eles. Isso era uma possibilidade também. Eu praticava a língua... Eu vou colocar de volta. Depois, Fábio, vem aqui me ajudar. Eu, por exemplo, eu tinha um colega que era peruano. E aí eu falava, deixa eu praticar meu espanhol com ele. Então, toda vez que a gente se falava, eu falava em espanhol. E tá tudo bem, porque a gente estava praticando, não é? E era uma experiência maravilhosa. Às vezes ele falava, Marconi, você sabe que você não tá falando espanhol, né? Você sabe que você já tá no italiano. Tô. Então, deixa eu voltar. E era assim, calma, deixa eu só terminar essa pergunta e você coloca de volta. Então, só contei essa história rapidinho para vocês entenderem como pensa um ariano no exterior. Mas assim... Estou dizendo que isso é a regra, que você tem que fazer isso. Mas eu sou patriota. Tenho muito orgulho de ser brasileiro e de falar português brasileiro. Eu não falo português de Portugal. Eu falo português brasileiro. É isso que eu falo. Então, quando eu encontrava um aluno português lá... eu sei falar brasileiro tranquilo. Brasileiro é só abrir a boca muito e falar brasileiro. Não, você não fala português brasileiro. Você fala português de Portugal. Isso também é outra língua. É diferente. Então, né, pronúncia diferente. Então, você não vai querer comparar um espanhol, um castelhano de um argentino, de um peruano, de um cubano. É diferente de um espanhol. E eles têm orgulho disso. E eu acho legal ter orgulho da sua própria língua. Vem, Fábio. Thank you, Fábio. Grazie. Muchas gracias. Segue, Sami. Olá, maestro. Queria saber como aumentar o fluxo aéreo, às vezes dá um drive involuntário indesejado, claro, sem aumentar a massa recrutável consideravelmente. Desde já agradeço. Como aumentar o fluxo aéreo sem aumentar a massa recrutável? Você está falando de alguma coisa relacionada ao seu fechamento, porque está aparecendo um drive, significa que está tendo um distúrbio no seu fechamento. Então, antes de mais nada, comece a pensar em pouca voz e um som de surpresa. Esse aqui, esse som vai te ajudar a diminuir essa sensação de drive que você está dizendo. E aí agora você tem que tomar cuidado, porque se você aumentar o fluxo aéreo em cima de um fechamento mais frouxo, o que pode acontecer é você
perder ar. E você não quer isso também. Então, isso é uma coisa dificílima de eu te fazer aqui no Pergunte ao Maestro. Eu não sei como é o seu fechamento. E para que você quer aumentar o fluxo de ar? Fluxo aéreo. Por quê? Eu preciso saber por quê. Tá? Então, a primeira coisa. Se aparece esse drive, vá para essa voz que eu chamo de voz de surpresa. Oi, ela não chega a ser soprosa, mas ela é uma voz que, né, não tem drive. Porque aqui no drive eu tô retendo alguma coisa no fechamento e tá aparecendo esse drive, entendeu? Oi, surpresa. Mas é uma surpresa leve, né? Não é surpresa! Chega numa festa e fala, surpresa! Não é isso não. Oi, nossa! Essa voz vai ter um fechamento um pouquinho mais doce, mas não soproso, não é? Nossa! Essa não. Soproso nunca. Nunca é uma palavra muito forte. Às vezes eu preciso do soproso, porque eu preciso deixar o som soproso. Vamos dizer assim, nunca soprado. Soproso pode, soprado nunca. Qual a diferença dos dois? Soproso, eu tô assim. Soprado, eu tô empurrando o ar soprando. Isso nunca. Não tem necessidade. Não tem. Cantando. Talvez falando, eu precise fazer um som soprado para aquele personagem, naquele pedaço. Trabalhe com o professor para ver como você faz isso sem se machucar. Mas normalmente o som soprado incomoda e cansa e fadiga. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se você vai para essa voz que não é soprosa, essa voz de surpresa, e o drive some, aí sim você pode pensar em aumentar o fluxo aéreo junto com o fechamento. Ou seja, há uma sincronicidade, acertei? Sim. Ó, mesmo cansado, entre fluxo e fechamento. E fechamento foi puxado. Feixe. Aí é fechamento de feixes. É fechamento, não, é fechamento, tá? Então, essa coisa sincrônica, que é a manutenção do ataque semi-suave, deve ser feita com fluxo e fechamento juntos. Mas eu já te garanto que se tá aparecendo fry, tem um distúrbio no seu fechamento. Tá bom? Então, pergunte ao seu professor como você pode aumentar para que esse fry não apareça. Mas experimente a voz de surpresa e põe o Mindvox, porque no Mindvox você vai conseguir fazer o quê? Ouvir se tá aparecendo ar demais, se tá soproso, blá, 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 e depois você vai aumentando essa voz de surpresa e aí ela vai se transformando numa voz maior. Agora, eu realmente não sei por que você precisa aumentar o fluxo aéreo, preciso saber. Eu vou até pedir para o Alan colocar aqui o vídeo ilustrativo do Mindvox para você poder entender como que você usa o Mindvox para ouvir isso. Se tá soproso, se tá soprado, se tá apertado, se tá retido com fry. Tá bom? O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Já ouvi dizer que a técnica de belting antiga foi inicialmente criada para mulheres porque mulheres têm menor volume em sua borda densa. Isso procede ou é a história da carochinha? Pergunta 2. Mary Tenors fartem ou lírico leggero podem ter acesso ao flageole? Tá, são duas perguntas. Vamos lá. Primeiro, por que mulheres eram belters e homens não? Não só pelo fato disso que você falou, mas o mais importante, os homens cantavam de legit. Então, para um homem, não caberia uma voz de belter, como era feito o belting antigo, que era uma voz anasalada com a laringe alta, muita massa recrutável. Para um homem isso não caberia, para o príncipe, para o protagonista, não caberia isso. Caberia uma voz de Barry Tanner. If I loved you. E aqui ele não tem nada de belting, ele está cantando de legit.
Só que o registro que ele está usando hoje, eu, Marconi, poderia chamar isso de belting, porque é belting em formação, não é belting em finalização, mas a massa recrutável de registro médio. Eu não estou com a minha voz plena. Então, assunto para outra pergunta. A segunda pergunta é se tenores legeiros ou baritenors podem ter acesso a flageolet. Sim, respondi até um pouquinho antes, depende da voz. Não tem uma caixinha, não tem uma regra. Alguns têm. Por exemplo, a caixinha diz que tenores não tem. Normalmente tenores têm dificuldade. Eu tenho vários tenores que têm. Vários. De cabeça, assim, eu me lembro de 3 que tem flageolet. A caixinha diz que barítonos têm acesso ao flageolet com mais facilidade. De cabeça, já lembro de 2 que não tem. Então, não tem uma caixinha, tá? Podem ter acesso. Agora, eu não sei por que você se preocuparia tanto em ter, a não ser que você realmente queira fazer um efeito na voz, não é? Como o Michael Jackson fazia, por exemplo, muito agudo. Se não for isso, repara que o Michael Jackson, esses agudos que ele fazia, ele sempre fazia em ru. Ele não fazia em Esse que ele fazia é sempre no grave. O agudo é sempre com ataque suave. Sempre. Para ele acessar mais fácil o flageolet dele. E ele tinha notas bem agudas nisso. Tá? Então, ele não articulava texto lá em cima. Tipo, Billie Jean lá em cima. Puxa, não dá para fazer. Entendeu? Então, é um efeito. Para um cantor pop, o flageolet é um efeito. Que pode acontecer em, sei lá, 3, 4 notas, ou um melisma, sei lá o quê. Mas não acho tão necessário. Eu acho interessante você se pesquisar. Mas numa tessitura tão extrema quanto essa, faça com o professor, não faça sozinho. Não faça sozinho, porque você não quer fazer força aí, né? Então, tá fora da tessitura. E tenores, às vezes... Tem tenores que, para fazer falsete, sofrem muito. E fazem muita força. Então, pra que eu vou fazer? Tá? Minha roupa tá esquisita. Pra quê? Se ele tá fazendo força. Não é? Eu tenho que parar. Dizer, não faça. Pra fazer um falsete, tá fazendo uma força gigantesca. Eu tenho tenores que têm dificuldade de fazer. Então, eu vou por outros caminhos. E, de repente, eu mostro uma coisa pra ele e falo, essa é a voz que eu tava te pedindo. Ele fala, é isso? É isso. Entendeu? Então, não pesquise sozinho. Com o professor, tá?